Feliz Ano Novo, meus amados irmãos e irmãs, como é que vocês estão? Tudo bom? Bom, eu tô gravando esse videozinho curto aqui só para fazer a chamada do conteúdo que virá a seguir, para dar um pouco de contexto para vocês, tá? No dia 31/1 de 2022, último dia do ano, eu fui no culto numa igreja adventista do sétimo dia aqui perto da região onde eu estou, e fui reconhecido ali pelo irmão que iria pregar e etc e tal, e que ele então me colocou no lugar dele para pregar, insistiu que eu pregasse, e aí eu fui lá e fiz a mensagem que você vai ouvir daqui a pouquinho, tá? Então fica aqui a minha mensagem de fim de ano. Graças a Deus saímos de 2022, já estamos em 2023, novos desafios, um novo ano. Pela graça de Deus vai dar tudo certo a despeito das coisas ruins também que vão acontecer, como é natural, enquanto Jesus não volta, tá bom? Eu queria dar um pouquinho desse contexto para vocês. Inclusive, se vocês querem ver o ministério do Ezequiel Gomes continuar, crescer, florescer e se fortalecer, e puderem ajudar financeiramente, fica aí o meu Pix, tá bom? Que é o meu e-mail, ezecassalte@hotmail.com, beleza? Então esse é o meu e-mail, que é o meu Pix. Se você quiser enviar uma ajuda para a gente continuar fazendo o trabalho que a gente faz, continuar escrevendo, gravando, debatendo e tudo mais, se você se sente beneficiado com o nosso trabalho e quer contribuir de alguma forma, fica aí a oportunidade. Aqueles que não puderem também são muito bem-vindos aqui no canal e fiquem aí com o conteúdo do sermão que eu preguei no último dia de 2022. Feliz Ano Novo. Um abraço. Para mim é uma honra estar aqui. Eu não atuo mais no ministério oficialmente há alguns anos, desde 2016, mas a gente continua servindo a Deus aí. Se vocês quiserem conhecer mais o nosso trabalho, vá lá na internet e diz lá, o pastor mais bonito do mundo, vocês vão encontrar o Ezequiel Gomes. Brincadeira, viu? A autoestima tá alta aí nesse caso, né? Brincadeira, irmãos, mas procurem lá Ezequiel Gomes, Vem Senhor Jesus, é o nome do meu canal, tá bom? Bom, assim com a Bíblia aberta, vamos invocar o nome do Senhor para que Ele fale ao nosso coração. Vamos orar. Papai do céu, maravilhoso e querido, muito obrigado porque nós temos a Tua palavra diante de nós. Muito obrigado porque essa palavra nos fala daquele que é o Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus Cristo. E a Ele queremos conhecer, e a Ele queremos servir, e a Ele queremos proclamar. Abre a nossa mente para entender a Tua palavra nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ontem à noite eu terminei de ler um livro, que foi um livro assim, extremamente importante nesse momento da minha vida. O nome do livro é Simplesmente Jesus. É um teólogo anglicano chamado N.T. Wright. É um nome um pouco difícil de escrever, acho que é W-H-R-I-G-H-T, algo do tipo assim, tá? É um inglês, né? N.T. Wright. Eu também nem sei se eu estou soletrando corretamente, tá? E esse foi um livro assim que me ajudou a pensar profundamente a respeito de algumas questões que às vezes a gente não para pensar. Como que Jesus realmente foi? Quem Ele realmente foi? O que Ele realmente fez? Uma vez que esse teólogo, ele dialoga com uma corrente de estudos bíblicos atuais, não sei se vocês já ouviram falar, que tem que ver com a questão do Jesus histórico. Muitas pessoas, infelizmente, acreditam que a Bíblia não é um livro verdadeiro. Eles acreditam que a história de Jesus foi inventada. Como se você tivesse pego uma pessoa importante que viveu numa época, que impactou pessoas, mas que aí os seus discípulos mentiram a seu respeito, inventaram milagres, inventaram a ressurreição, e tudo isso é mentira. E o N.T. Wright, ele faz um trabalho de dialogar com esse universo dessas pessoas céticas e críticas da Bíblia, e ele diz assim, olha, eu não vou aqui pregar para vocês um conto de fadas. O que nós realmente sabemos a respeito de Jesus? E nós sabemos algumas coisas importantes. Primeiro de tudo, a história de Jesus, ela é estranha demais. E não necessariamente num ponto positivo, inclusive em alguns pontos negativos. E o que isso revela? Que Jesus não é uma invenção humana. Por quê? Porque, dentre outras coisas,
Existem certas questões que ninguém jamais inventaria para pregar uma figura como Jesus. Vamos começar do fim. Ninguém inventaria a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque conquanto isso seja uma coisa que de fato transforma a realidade, porque você não conhece ninguém que ressuscitou dentre os mortos, ou você conhece? Você não conhece ninguém. Então, que uma pessoa tenha vencido a morte é uma coisa extraordinária. Agora, você não inventa a ressurreição dos mortos. Sabe por quê? Porque, como eu disse, você não conhece ninguém que ressuscitou dentre os mortos. Não é muito fácil a gente dizer que isso é uma historinha, uma invenção, uma bobagem? É muito fácil. Por quê? Porque não é o caminho natural das coisas. É como você, de fato, contar a história da Bela Adormecida, da Cinderela. Então, o N.T. Wright ele vai traçando coisas desse tipo, dizendo: a igreja jamais poderia ter inventado essa história. Por quê? Porque essa história não se encaixa nos padrões, porque Jesus não se encaixa nos padrões. Jesus é Deus que se fez homem, e não é um Deus entre os deuses. É o único Deus verdadeiro, Deus de Israel. E ele se fez homem, e ele vive uma vida sem pecado. E ele enfrenta o diabo, e ele prega não somente com palavra, mas com poder. Esse é Jesus. E inclusive uma coisa importante sobre Jesus é que os poderes que acompanhavam a Cristo, eles não eram meramente milagrosos, o que já seria extraordinário demais. Eles vinham acompanhados de ensinamentos e de um sentimento que pode transformar o ser humano. Em Jesus a gente encontra o amor que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Minha mãe me ama demais. Minha mãe é a pessoa que mais me ama na minha vida. Mas não se compara ao amor de Jesus. Mesmo que minha mãe ousasse dar a vida dela por mim, morrer por mim, o sangue dela não teria poder para perdoar os meus pecados. Mas Jesus tem. O sangue de Jesus tem. Por isso Jesus está numa categoria completamente diferente. E isso que nós vamos ler em Colossenses 1. Achou que a gente não ia ler a Bíblia, né? Eu pedi para vocês abrirem a Bíblia, todo mundo com a Bíblia aberta, e ninguém vai ler. Nós vamos ler 23 versos. Eu não vou falar mais muito, tá bom? O texto bíblico vai falar mais do que eu, para a gente também poder não estender demais o culto, aí para todo mundo poder ir descansar e louvar a Deus. Mas vamos ler aqui esses 23 versos. E como que Paulo entendeu tudo isso que a gente está falando? Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual tendes ouvido pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou em vós. Em todo o mundo está o Evangelho crescendo e vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Aprendestes isso também com Epáfras, nosso amado conservo, e por vós e fiel ministro de Cristo, que também nos declarou o vosso amor no Espírito. Vamos parar por aqui. Paulo escreve de uma perspectiva de muita fé e de muito amor. Ele fica feliz ao saber que lá em Colossos havia uma igreja de pessoas que criam no Senhor Jesus. Naquela época, uma igreja não era um edifício como esse aqui, muito menos tinha uma escola em anexo. Naquela época, a igreja constituía literalmente de no máximo 15 a 20 pessoas em uma ou duas casas. Era isso. Era para essa comunidade que Paulo estava escrevendo. Imagine a alegria do apóstolo se ele pudesse conhecer a igreja aqui de Engenheiro Goulart, não é verdade? A alegria de saber que aquelas 15 pessoas que moravam lá em Colossos, que tinham acreditado em Cristo, iriam pregar, e no curso da história cristã, de séculos e séculos e séculos, o evangelho ia sair lá do outro lado do mundo, e chegar aqui, e chegar até os confins.
E Paulo, por isso, ele louva, ele agradece, ele ora, e ele fica feliz, e ele não acha que isso é uma glória dele. Aqui ele menciona Timóteo, que trabalhava com ele, Epáfras, que trabalhava com ele. Paulo não achava que ele fazia o trabalho sozinho, assim como vocês não fazem o trabalho sozinhos. E aí vamos continuar do verso 9 em diante. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade e com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Paulo pede duas coisas em relação à igreja: que a igreja cresça na teoria cristã, no pleno conhecimento, na sabedoria, na inteligência. Mas tudo isso é metade da história. Porque se isso não for experimentado numa vida que anda dignamente diante do Senhor, nada importa. Satanás tem muito conhecimento de Deus. O que ele faz na prática? Ele mente, ele rouba, ele destrói, ele mata, ele quer o mal. De nada adiantou o seu grande conhecimento. Não adianta nada. Paulo ora para que a igreja seja diferente do Satanás. Parecido com ele, que conheça Deus. Mas que conheça Deus e não o odeie, e não o despreze, e não o abandone em função de, egoísmo, maldade, malícia, vaidade, orgulho, inveja, ou sei lá o que existe no coração de Satanás. A igreja deve trazer o conhecimento teórico e o caminho prático, para que frutifique, dê boa obra e cresça. Mas tudo isso tem um fundamento, sem o qual nós não conseguiríamos escapar de sermos parecidos com o diabo e termos o mesmo destino dele. Que tem que ver aqui com o quê? Com o perdão dos pecados. Uma das coisas mais vergonhosas que existem para a gente é quando a gente tem os nossos defeitos apontados. Por isso, inclusive, eu já começo dizendo que eu sou o pastor mais bonito que existe por aí, né? Mas imagine que você dissesse assim o contrário. Pô, pastor, tá meio feio, né? De vez em quando a pessoa pensa assim, pastor, eu queria estar do seu lado quando Jesus voltar para num piscar de olho ver a transformação. Não é um pouco ruim quando a gente tem os nossos defeitos apontados? E os defeitos externos, vamos dizer, já caiu. Alô, som. Alô? Voltou. O cabelo que já caiu, ou coisas do tipo, podem ser assim defeitos que a gente fica envergonhado de alguém apontar. Mas e os defeitos do coração que são bem mais feios do que esses? Se alguém apontar assim, Ezequiel, você tem defeitos graves. Você, tem falta de amor, tem falta de fé, tem transgressões, tem malícias, tem vaidades, tem coisas ruins, mesquinhas, egoístas, maldosas. E eu poderia dizer que não? Não poderia dizer que não. E para a minha vergonha eu tenho que dizer, é verdade. Quantos defeitos e pecados eu tenho e quão vergonhosos eles são. E se Jesus não fizesse o que ele fez, para mim não haveria salvação. Mas o que Jesus fez? Ele nos remiu dos nossos pecados, amém? Isso é uma coisa maravilhosa, essa é a mensagem que tira toda a nossa vergonha. Ela não nega a nossa vergonha, mas ela tira, e ela nos dá a capacidade de entender que em Cristo existe uma fonte que pode purificar o que nada mais pode purificar na nossa vida. E aí o texto continua, para a gente terminar do verso 15 em diante, dizendo assim: Jesus fez o perdão dos pecados. Quem ele é? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por ele
e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, para quem tudo tem a primazia. Pois foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. A vós também, que em outro tempo erais estranhos e inimigos na sua mente, pelas suas obras malignas, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela sua morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo explica quem é Jesus de uma forma maravilhosa. Paulo um dia odiou Jesus. Quando Paulo ouviu falar de Jesus a primeira vez, ou as primeiras vezes, Paulo entendia Jesus como uma grave ameaça à sua religião. E sabe quando a gente mexe com a religião das pessoas, a gente mexe com uma coisa muito complicada. Eu não gostaria de fingir para vocês aqui que eu não tenho as minhas críticas à religião adventista do sétimo dia. Assim como eu tenho as minhas críticas a mim mesmo. A gente saber entender os nossos defeitos como pessoas e como igreja faz parte da nossa caminhada. Todavia, quando a gente mexe com a religião das pessoas, às vezes as pessoas se tornam extremamente, não apenas assim revoltadas e chateadas, mas até mesmo violentas. E Paulo era um deles. Paulo era uma pessoa que perseguia os cristãos, porque julgava eles como pessoas que ameaçavam a sua religião. Até que Paulo teve um encontro pessoal com Cristo. E quando Paulo escreve Colossenses, Paulo já tinha tido algumas décadas de experiência ao lado de Jesus. E Paulo foi uma pessoa que experimentou muita glória, muitos milagres, ele fundou igrejas. A gente está aqui hoje um pouco fruto do trabalho de Paulo, também. Né? Não só dele, mas também dele. Mas quando Paulo amadurece a visão que ele tem de Jesus, o poema que sai do coração dele é absolutamente maravilhoso. Jesus é a verdadeira imagem de Deus. Você quer saber como Deus é? Veja como Jesus é. E nem sempre isso quer dizer que Deus é simples, bonzinho, bobinho ou coisas do tipo. É o contrário. Deus é o ser mais extraordinário e, inclusive, mais temerário do ponto de vista que nós devemos temê-lo, respeitá-lo, entender a sua santidade. Deus é fogo consumidor. A gente treme diante dele. Inclusive, por isso deve haver um véu entre nós e ele, porque ele está aqui nesse momento, e a gente não pode ver com os nossos próprios olhos. Tanto para a gente não morrer de medo, lembra lá do Monte Sinai? Quando o povo falou para Moisés, fale Moisés com a gente, não fala Deus com a gente não. Por quê? Porque é uma coisa terrível ouvir a voz de Deus e ter a presença dele. E para que ele não nos destrua, e para que ele não nos consuma. E por isso, o que é a vida da igreja? É Deus nos ensinando dia a dia. É Deus nos ensinando mesmo em meio a momentos tão difíceis da nossa vida. 2022 não foi o ano da sorte para mim, não foi o ano legal, não foi um ano bom. Mas uma coisa é verdade. A graça de Deus me acompanhou todos os dias. E isso não é verdade sobre o Ezequiel. Isso é verdade sobre cada um de vocês que está aqui. Isso é verdade sobre cada pessoa na face da terra. A gente vive uma situação de muita incerteza e problemas econômicos, políticos, sociais, econômicos. A gente não sabe onde a nossa vida vai conduzir. Eu sempre gosto de dizer assim com as pessoas com quem eu converso. Nós sempre estamos a um passo da glória ou da desgraça. Eu posso tropeçar aqui nessa escada e ficar tetraplégico para o resto da minha vida. Isso pode acontecer, por um acidente. Eu posso descer aqui dessa escada e caminhar com Deus e viver uma vida feliz e produtiva e honrar e servir a Deus. A gente sempre está diante de perspectivas boas ou ruins na vida. Mas uma coisa é acima de todas elas, é Jesus.
E Jesus ele não remonta meramente a um homem que viveu 2000 anos atrás, mas aquele que criou a realidade. Nele foram criadas todas as coisas, quer na terra, quer no céu, quer aqui, quer em qualquer outro lugar. Nele, por ele, para ele. Ele é antes de tudo, ele é depois de tudo, ele é o fundamento, ele é a salvação, ele é o Senhor que a gente louva aqui dentro dessa igreja. Esse é Jesus Cristo. E ele fez uma coisa muito interessante. Ele triunfou sobre todas as estruturas de poder que existem. Eu não quero pregar nenhuma visão política aqui, nem para o Bolsonaro, nem para o Lula, mas eu sei que tem muita gente preocupada com isso a partir do que vai acontecer daqui para frente. O povo de Deus sobreviveu a Faraó. O povo de Deus sobreviveu a Nabucodonosor. O povo de Deus sobreviveu a César, sobreviveu a Calígula, sobreviveu a todos os tiranos da face da terra. Nós vamos sobreviver ao que vier pela frente, amém? E é isso, a nossa vida não depende desses homens que estão na estrutura do poder. A nossa vida depende de Cristo, e se estamos nele, estamos em paz, estamos seguros, mesmo que as perspectivas da vida não sejam simples. 2023 nós vamos orar para que seja um ano excelente para cada um de nós, mas talvez não seja. Talvez seja o ano que a gente morra, talvez seja o ano que pessoas que a gente ama morram, talvez seja o ano da perda do emprego, talvez seja o ano da perda da saúde. 1 milhão de coisas pode acontecer, mas uma coisa não pode acontecer: ninguém pode tirar a nossa vida das mãos de Deus. E essa certeza traz uma paz que não é uma paz infantil, do tipo, vai dar tudo certo, todos os problemas vão ter soluções mágicas. Não é assim que Deus conduz. Mas mesmo em meio às coisas mais difíceis, você pode esperar a presença de Deus, o milagre de Deus na sua vida. Eu não sei o que Deus quer fazer na sua vida ou na minha, mas eu sei que o que Ele quer é que a gente viva perante Ele, de forma santa e irrepreensível, permanecendo na fé. Quando a gente errar, a gente vai retornar aos pés dEle e vai pedir perdão. E como diz a palavra, Ele vai perdoar e vai nos purificar. E por isso a gente pode viver com essa tranquilidade, com essa certeza. E Paulo termina esse texto dizendo que o Evangelho foi pregado e será pregado a toda criatura que existe debaixo do céu. Essa é a missão da igreja. Pregar deste Cristo que nos criou, que nos redimiu, que sustenta a nossa caminhada inteira, que vai estar com a gente até a morte. E depois de tudo isso, quando Ele achar que é o momento correto, Ele vai rasgar os céus, Ele vai voltar, e nunca mais haverá nem pranto, nem morte, nem dor, pois as antigas coisas passaram. Essa é a esperança da igreja, é por isso que a gente louva, é por isso que a gente estuda a Bíblia, é por isso que a gente prega, é por isso que a gente canta, e é por isso que a gente ora também. Aqui na frente, nós temos uma caixinha que representam pedidos que eu não posso imaginar. Eu não sou capaz de imaginar pelo que você está pedindo oração. Eu não sei quais são os problemas, eu não sei quais são as angústias, eu não sei quais são os medos, eu não sei quais são os problemas, mas eu sei que Jesus sabe. E Ele vai atender, não é de acordo com a minha ou a sua vontade. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer melhor do que a minha ou do que a sua vontade. A gente vê de forma pequena. Nós somos pequenos. Se Jesus fizesse todas as nossas vontades, a nossa vida seria um inferno e nos conduziria ao inferno. Por isso, Deus é sábio e inclusive permite os nossos sofrimentos. Mas Ele também é capaz de livrar, Ele também é capaz de salvar, Ele também é capaz de abençoar. E esses pedidos que aqui estão são apenas uma pequena representação de tudo que vai no coração de cada um, que é maior do que o que está escrito aqui nesses papéis. Nós vamos orar pela família, pela saúde, pelo dinheiro, pela salvação das pessoas, pelos parentes, pelas pessoas que estão ao seu redor. Nós vamos orar por tudo que vocês quiserem que a gente vai orar. Mas, acima de tudo, nós podemos orar, porque Ele vive, Ele venceu, Ele vive, Ele é o Senhor, Ele nos redimiu e Ele voltará. Amém? Agora é 20 para o meio-dia. Eu gostaria de convidar vocês, nós vamos ter uma canção final, nós vamos ter uma última canção aqui. Dá tempo ainda de alguém que quiser trazer os pedidos para escrever. Quem não quiser escrever, coloca no coração. E depois dessa última canção, eu vou pedir mais 5 minutinhos de vocês, se vocês puderem,
E eu agradecerei caso a resposta seja sim. Para a gente descer ali embaixo e fazer uma última oração com a queima dos pedidos, não fazer aqui dentro que fica um cheiro ruim, não é muito legal botar fogo dentro do templo, não. Então a gente coloca ali fora, a gente se reúne ali, faz uma pequena oração e a gente despede todo mundo. Tudo bem? Então, enquanto a gente ouve a última mensagem cantada, entrega a tua vida ao Senhor, louva a Deus, agradece a Deus, entrega os pecados, entrega os desejos, entrega a oração. E eu termino com um apelo em especial. Eu não sei se há alguém aqui que precisa dar um presente para Jesus nesse ano de 2023, que é a entrega do seu coração através do batismo. Eu não sei se tem alguém aqui estudando a Bíblia ou não, eu não sei se tem alguém aqui que não é adventista, mas o ponto do batismo não é se tornar adventista, é realmente, de fato, ter essa experiência com Jesus. Eu vou fazer um apelo muito simples e direto. Tem alguém aqui que gostaria de ser batizado ou batizada no ano de 2023? Se não tiver, não tem problema, mas se tiver, esse é o momento. Tem alguém? Todos aqui já são batizados, está tudo certo. Se também tiver alguém não batizado que quiser pensar melhor, tudo bem também. Mas o apelo foi feito e a porta está sempre aberta. Amém? Deus abençoe. Amém. Cido, você pode me ajudar aqui a coordenar como é que vai acontecer? Quem não puder ficar e quiser ir embora, ninguém vai proibir ninguém de ir embora. Mas quem puder descer com a gente para fazer a oração final, a gente agradece, tá? Não, é isso mesmo. Nós vamos descer. Já foi preparado lá um tacho onde vai ser queimados os pedidos. E lá faremos a oração final. O pastor vai fazer a oração aqui, para aqueles que não puderem esperar. Mas aqueles que puderem esperar um minutinho, será um fecho de ouro. E nós estamos terminando bem dentro do horário. Então, assim como estamos, vamos orar. Papai do céu maravilhoso e querido, muito obrigado pela tua palavra nesta manhã, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos criou, nos redimiu, nos sustenta e voltará para nos buscar, Senhor. Que nós estejamos prontos, Pai. Queremos pedir que o Senhor nos livre dos acidentes, das desgraças, das coisas ruins, mas acima de tudo do pecado. Queremos te pedir que o Senhor abençoe o nosso país, queremos te pedir que o Senhor abençoe o mundo todo. Tanta coisa complicada que a gente nem imagina acontece no nosso mundo, mas nós clamamos que o Senhor venha destruir a obra do diabo e do pecado, Senhor. E que o Senhor receba sempre o nosso louvor, sempre a nossa oração, sempre os nossos pedidos. Realiza milagres na nossa vida para mostrar que o Senhor é Deus na nossa vida, Pai. Não para a nossa glória, mas para a glória de Jesus, Senhor. Nós queremos entregar tudo e todos em tuas mãos. Tudo oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.